Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem aí? Mais uma live aqui no Senac ao vivo, Senac Guarulhos, aí com um trabalho legal de divulgação de conteúdo. Eu me chamo Ângela, né? Sou docente do curso de aprendizagem. Estou aqui para bater um papinho com vocês sobre a questão dos sentimentos pós-pandemia. Então, hoje nós estamos aí com uma missão de falar um pouquinho desse contexto. Já estou vendo uma galera entrar, sejam especialmente bem-vindos. É muito bom contar com vocês neste momento aí de troca de conhecimentos, de conteúdo. Lembrando que o Senac Guarulhos, né? Nós somos aí uma instituição de cursos técnicos, né, profissionalizantes, voltado ao mercado de trabalho. Eu acabo fazendo parte de uma aprendizagem e eu, além de docente do Senac, da aprendizagem, eu também sou psicóloga, tenho um trabalho clínico aí voltado para atendimento de pacientes e também trabalho com uma série chamada Eu na Loucura do Mundo. Jefferson Augusto, seja bem-vindo. Olá, olá a todos. Muito bom, muito bom. Está preparado? Preparadíssimo aqui, galera. Vamos falar um Ai, pouquinho sobre esses sentimentos pós-pandemia. E aí, como é que vocês estão? Vamos lá? como que tá, galera aí? Falamos um pouquinho do Eu na Loucura do Mundo, né, Jefferson? Para quem gosta dessa parte de saúde mental, nós temos um projeto bem legal sobre o Eu na Loucura do Mundo, com vários temas, lives. Fala um pouquinho pra gente, Jefferson. Vamos lá, gente. Esse projeto, ele surgiu aqui no Senac Guarulhos, bem no início ali da pandemia, quando a gente viu que estava todo mundo ficando louco, né, com tantas coisas novas acontecendo. E aí fomos desafiados, né, a psicóloga Ângela foi desafiada, né, e eu aí na parte de TI, na parte técnica, para lançarmos 3 vídeos, né? E esses 3 vídeos falando sobre a questão dos sentimentos, falando sobre como manter a saúde mental nesse período de pandemia. Hoje já temos aí, chegando quase ao 20º vídeo, e essa Uau. nossa terceira live aí, para falarmos um pouquinho sobre a loucura do mundo. Muito legal, muito legal. O Jefferson também faz parte, né, do Senac, biólogo, estudante aí de engenharia da computação, tá aí, Nerd, né, com a gente trocando ideia. Oi? nerd total. Nerd total, nos ajuda muito. Muito bem, galera. E, né, como o Jefferson disse, eu sou psicóloga, especialista em saúde mental e atualmente estudante da pós-graduação do curso de neuropsicologia do Hospital Albert Einstein. Então, aí estamos também nas atividades online na pós-graduação, estudando bastante, né? Bom, Jefferson, hoje, né, galera aí, é uma troca, sintam-se à vontade a falar, dar exemplos, o Jefferson vai estar assessorando aqui a gente nas perguntas, para que a gente consiga aí atender a demanda e a expectativa de vocês. Beleza? Estarei aqui, estou aqui, esperando as perguntas de vocês e as interações, tá ok? E aí eu vou pausar a qualquer momento, tá? Vou pedir uma licencinha para a Ângela e vou soltar as perguntas aí. As que não puderem ser soltas agora, fica para o final e não se preocupa. Se também no final não conseguir, nós vamos arrumar uma forma aí de te responder, aqui mesmo no Insta, do Senai. Muito bem, a Elo aí, a Ana Gabi, que bom. Gente, sejam bem-vindos. Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre a introdução do tema de hoje. Olha a nossa missão. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do pós-pandemia, que está todo mundo falando, né? Que o pós-pandemia, o novo normal. Então, é importante a gente contextualizar onde nós estamos nisso tudo, né? Então, nós sabemos que teve o primeiro momento de situação, o que está acontecendo, o que aconteceu com o mundo está meio doido, vou ter que ficar em casa, como assim? Então, foi a primeira fase para a gente se adaptar, foi bem difícil, né, Jefferson? Aí, né, primeiro o susto, depois a adaptação, e aí depois veio o tédio, né? Aí algumas pessoas antes do tédio acharam até legal, poxa, eu tô em casa, curtindo minha família, home office,
office, enfim, né? Aí depois veio aquele tédio. Meu Deus, isso não passa, isso não vai acabar. Que horror, e agora? Quando eu vou voltar? Será que eu tenho emprego? Então, não aguento mais fazer as mesmas coisas. Então, o tédio acabou vindo aí muito grande. Aí a gente começa nessa fase atual de experimentação, né? Algumas retomadas. A gente começa a ver o comércio abrir, os restaurantes, a academia, né? E aí, nesse sentido, nós estamos experimentando, ainda não é o pós-pandemia. Por que ainda não é o pós-pandemia? Jefferson, como estão os números hoje? Acho que é importante a gente situar isso, né? Número de pessoas participando? Não, o número de pessoas contaminadas está subindo ainda, né? Que a gente havia falado. Exatamente. Apesar da gente falar do pós-pandemia, ainda não é pós-pandemia, né? Não é pós-pandemia, não. Infelizmente, chegando aí quase à marca das 90 mil mortes no Brasil, né? E chegando, infelizmente, aos 150 mil pessoas aí já contaminadas. É um número muito alto ainda. Então nós estamos nesse momento de transição, de retomada, mas entenda, ainda não é o pós-pandemia, certo? Exatamente. Apesar da gente ver os avanços, né, da vacina, a gente percebe que as pesquisas estão sendo feitas, isso é extremamente importante, né? Mas é olhar para esse cenário e entender que nós estamos ainda atravessando a pandemia, não é o final da pandemia. Ótimo, beleza? Bom, então vamos falar um pouquinho do cenário pré-pandemia. Como que o mundo estava na pré-pandemia? Me ajudem aí, galera. Então, falta de tempo, nós não tínhamos tempo para nada, vida muito corrida, uma crise financeira, ainda tinha muito desemprego, a dificuldade nessas questões financeiras estavam presentes já naquele momento, desemprego, um aumento do adoecimento psíquico. O Brasil foi considerado o país com o maior número de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo, então é o primeiro. Então isso quer dizer que tinha um sofrimento em curso aí na questão da saúde mental, uma insatisfação política, né, tinha algumas discussões políticas rolando, muita cobrança, então você tem que dar conta das coisas, eu tenho que ir bem no trabalho, eu tenho que ir bem na escola, então eu tenho que atender bem as demandas da família, né, a Carol aqui disse as relações interpessoais vazias, né? Bauman dizia das relações líquidas. Até agora o Karnal disse que as relações agora não estão mais líquidas, estão gasosas, né? E o negócio evoluiu. Karnal é fantástico. Uma desigualdade social muito grande, né? Então, o mundo pré-pandemia era um normal que não era tão, né, bom assim, tinha as suas dificuldades, porque a gente tem uma mania, inclusive, de romantizar, né, o passado, e não estava tão, né, legal assim. E aí, falando um pouquinho do cenário atual, né, com a pandemia, o que a gente percebeu de mudança? Crise financeira declarada, posta, crise política, né, e aí tivemos essa crise política, desigualdade social, muito claro, né, desigualdade ficando nítida. Então a pandemia, ela atingiu as pessoas de maneira diferente, porque tem uma questão social envolvida. Desemprego aumentou ainda mais, as empresas fechando, o comércio, teve um desemprego muito grande, fechamento de empresas, a incerteza, sem saber quando vai durar, como, então muita incerteza batendo na nossa porta, as adaptações, né, o teletrabalho, o desemprego, Celinha falando, né, isso, o número de desempregos super aumentou, uma coisa interessante, Jefferson, que é a luta na questão do luto, né? O luto, as pessoas estão enlutadas, infelizmente muitas mortes, estamos atravessando o luto coletivo, né? Então não dá para desperdiçar essa questão. Aí essa linha coloca aí pra gente o medo de ficar doente, isso assombra muito, lutos complicados, sofrimentos e vulnerabilidade social
muito clara e mais evidente. E aí, em contrapartida, tem os teletrabalhos que a gente falou, a gente conseguiu se adaptar, a maioria das pessoas, de alguma maneira. Temos aí uma questão do fortalecimento do comércio local, a gente começou a consumir, né, a questão mais próximo, então no condomínio, então valorização do comércio local. E atos de solidariedade, né? A gente vê bastantes atos aí bonitos, de amor, enfim, né? Muito legal isso. A Marilda colocou os relacionamentos em casa, intensificação, né? No convívio familiar. Então, isso é um pouquinho do que nós estamos atravessando hoje. Perceba que tiveram mudanças, mas algumas coisas acabaram intensificando o que já havia acontecido, né? Até algumas pessoas dizem que a pandemia ela veio intensificar, acelerar uma transição que nós já estávamos, né, Jefferson? Uhum, exatamente, né? Você falou do luto, lembrando também, não só do luto da morte, né, das pessoas, dos entes, mas muitos sonhos acabaram morrendo, muitos projetos, projetos, então muitas viagens pessoas também por isso, né? Isso mesmo, estão falando da falta de tolerância, né, no ambiente profissional. Sim, o ambiente profissional acaba sendo algo muito perigoso para a saúde, a cobrança e tal, mas isso não quer dizer que no mundo virtual isso não modificou. Tem pessoas tendo burnout no teletrabalho, né? Uhum. Muito bem. Mas, Jefferson, a gente está ouvindo aí rolar um tema chamado do novo normal. Novo normal. Que é isso? Conta pra gente esse tema aí do novo normal. Que moda é essa? Todo mundo tem falado aí, né, que está começando agora o novo normal. Muita gente coloca o novo normal como essa expectativa do fim da pandemia também, né? Ele vai acabar agora, né, a pandemia, o pós-pandemia vai ser o nosso novo normal. Um dado interessante é que esse termo novo normal, ele surgiu pelos ambientalistas, né, pelos meus colegas de profissão. Olha aí, da sua área. Biólogos, né, que criaram essa ideia do novo normal. Olha que interessante como surgiu tudo isso. Através da observação do poder de regeneração que a natureza tinha, né, que a natureza tem, na verdade. Mas lá no início da pandemia, a natureza começou a retomar o seu lugar. Um dos marcos fantásticos que nós tivemos aqui no Brasil, lá na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, perto ali da Ilha do Governador, nós tivemos que, uma baía, para quem conhece a região, né? Então o mar adentra por uma fresta apenas, formando uma baía, né, a Baía de Guanabara, e por ali partem vários navios, tem, né, um trânsito muito grande de navios. E isso polui bastante. Então, uma baía que recebe, né, além da questão de esgoto e tudo mais, existe uma poluição muito grande nessa região. E durante muitos anos não se viu os animais marinhos se aproximarem lá. E no dia 15 de abril, né, foi até presente para mim de aniversário, né, um dia depois do meu aniversário, as tartarugas voltaram para a Baía de Guanabara, né? E os ecólogos ficaram achando aquilo fantástico, né? Nossa, olha só a natureza se regenerando, olha, parece que a natureza está voltando ao seu estado normal. E aí, vendo isso, falaram, olha, um novo normal para que a natureza se regenere, né? Então, o mundo, durante a pandemia, então a primeira ideia foi essa, né? Com menos poluição, com menos carro, né, circulando, nós tivemos uma melhoria da qualidade do ar gigantesca, passamos pelo menor impacto da inversão térmica dos últimos anos, né, que se tem calculado, a inversão térmica só rapidamente que acontece aí no inverno, né, onde não se trocam o vento, né, os ares acabam não se trocando, e aí toda a poluição acaba ficando em cima da cidade, porque aquilo não circula, e nós tivemos uma diminuição grande nisso, né? Até a qualidade do ar também tinha melhorado naquela época. E aí os naturalistas, os biólogos, ecólogos e educadores ambientais falaram que a natureza tinha voltado ao seu normal, era um novo normal para a regeneração natural, né? Só que as pessoas pegaram esse termo novo normal para
imaginar como seria novamente voltar ao normal, ao seu estado normal de vida. E aí, então, esse termo acabou ficando famoso, né? Em diversos lugares, em diversas reportagens, a gente ouve falar desse novo normal. Isso falando do início biologicamente. Mas agora você, psicóloga Ângela, né, professora Ângela, o que é esse novo normal falando psicologicamente na cabecinha das pessoas? Boa pergunta aí, né, Jefferson? A gente está vendo que esse termo ficou, né? Então as pessoas têm falado muito, a mídia, né? E o que eu percebo, e o que eu já estudei disso? As pessoas, elas estão com uma expectativa muito grande. Então há uma fala dizendo as pessoas sairão melhores, as pessoas sairão mais solidárias, valorizando mais a vida, valorizando mais a família, valorizando mais o trabalho. Então as pessoas vão, depois desse impacto, serem pessoas melhores, né? Então, a gente escuta muito isso, né? Mas a gente vai olhando para a história, nem sempre isso acontece, né? A história diz que depois de pandemias, há uma mudança mais individual do que do coletivo. Até pode ter uma mudança no começo, mas depois a gente volta ao que era antes. Então, quando a gente está falando, por que esse termo, né, tá muito em alta? Porque fala do desejo da pessoa. A pessoa deseja que o mundo melhore. As pessoas, elas têm expectativas, elas têm sonhos de um mundo melhor. E outra questão também bem consciente, as pessoas, elas querem que o seu sacrifício seja compensado. Então, valeu a pena eu estar em casa, né? Valeu a pena, infelizmente, todo esse sacrifício, porque o mundo se transformou. Então, a minha questão psicológica fica mais no desejo e também para me recompensar. Então, eu cumpri a quarentena, eu fiz a minha parte de direitinho, né? E eu desejo que esse meu sacrifício seja recompensado. Olha, né, essa questão aí do pós-pandemia, quando as pessoas estão valorizando muito esse tema. Então, fala mais do desejo individual de um mundo melhor e também para que os seus sacrifícios sejam recompensados, para dizer assim, olha, valeu a pena. Olha, a Marilda, né? Marilda, amigona nossa aí do Senac, que fica pegando Marilda, um beijo. Marilda, que é a nossa professora da podologia, ela está dizendo uma coisa interessante, né? Que ela crê que quem era bom, quem era do bem, continuará sendo do bem e vai ficar melhor ainda, né? Porque está sabendo passar por isso. Mas quem não era, vai continuar caracuteando e fazendo as coisas erradas. Muito bem, muito bem. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre o que a Marilda está falando e exatamente sobre isso. É interessante também, quando a gente fala do novo normal, né, a gente está falando de, então, desejos e de certezas. Eu quero ter garantia. Então, nós, seres humanos, nós gostamos de certezas, nós gostamos de prever o que vai acontecer, de controlar o que vai acontecer. E essa pandemia veio falar o contrário, você não tem certeza de nada. Por exemplo, a ciência está aí descobrindo várias formas. A ciência também não tinha certeza de nada. Várias linhas de estudo, né? Dizendo faça uma coisa ou faça outra. Então, a ciência também está se redescobrindo nessa pandemia. Então, não temos certeza. E aí o sociólogo, né, e filósofo Edgar Morin, ele fala um pensamento maravilhoso. Ele diz, tentamos nos cercar com o máximo de certezas, mas viver é navegar em um mar de incertezas, através de ilhotas e arquipélagos de certezas, nos quais nos reabastecemos. Edgar Morin. E aí ele diz, espero o inesperado. É muito interessante essa fala, né? Morin, fantástico, como sempre, né? Aí perguntam para ele, né? Você é pessimista? Não, ele diz na entrevista, olha, dava para esperar que coisas catastróficas aconteceriam. Porque nós judiamos do meio ambiente, né? Olha a forma como a gente vive no mundo. Então, coisas assim
são previsíveis e a gente tem que estar preparados. Muito interessante essa fala, né, Jefferson? Exatamente, é inteiramente interessante. E você falou uma coisa bem interessante também, falando da questão da história disso tudo, e o diferencial que nós temos nessa pandemia é justamente essa questão da ciência, né? E é a esperança e a fé que foi depositada na ciência. Se a gente for parar para pensar, né? Lá na peste bubônica, né? Lá na peste negra, onde fazia-se a mínima ideia que o inimigo era uma bactéria que morava na pulga do rato, né? Então, Uau. era algo completamente perdido. E agora, né, em 1918, nós tivemos a gripe espanhola para cá, ainda a ciência engatinhava, né? Mas as pessoas apostavam mais na questão da fé, na questão de Deus e tudo mais. E nessa daqui, não, nós temos essa questão de um depósito gigantesco nas esperanças da ciência. Inclusive, a gente começa a perceber agora subir bolsa de valores, a gente começa a perceber toda uma movimentação por conta das vacinas que estão sendo desenvolvidas, né? O quanto as pessoas apostaram todas as suas fichas nessa questão da ciência. Muito legal, muito bom ver, né, esse movimento. E claro, também não é para ficar dizendo que a ciência não sabe, porque eu vejo muitas pessoas cobrando, né? Porque a ciência e tal, estamos todos no mesmo barco e também tem cientistas e tem médicos se debruçando a isso, mas também estudando porque é novo, né? Essa variação é nova, então a gente não tem a pílula mágica, né, Jefferson? O negócio é muito estudo, muita pesquisa, e por isso é importante os investimentos, né, nesta área do conhecimento. Então a ciência está sendo aí super valorizada. Por falar nisso, né, qual que é a importância da adaptação e a resiliência? O que você me diz, Jefferson? Aí está uma das coisas que é mais interessante para falarmos aí sobre os nossos sentimentos diante dessas mudanças drásticas que nós temos aí, né? Então a pandemia realmente mexeu com todos, como a gente falou agora. E aí quem nos lembra? Nos lembra o grande Charles Darwin, né? Nos lembra a famosíssima frase publicada lá no livro A Origem das Espécies, né, em 1859. Darwin vai dizer para a gente que quem vai sobreviver nisso tudo, quem sobrevive na natureza, né, não é o mais forte, não é o mais inteligente. Ele diz que é aquele que se adapta mais rapidamente. E aí toda a evolução das espécies, né, toda a variedade, né, a variedade biológica, né, a mega variedade biológica que nós temos no planeta hoje, são de espécies que o quê? Que se adaptaram rapidamente a uma nova situação. Então, não sendo mais forte ou mais inteligente, mas aquele que sabe, diante de uma situação difícil, se adaptar, reinventar, ter a criatividade, né, e em especial a resiliência. Né? A resiliência, vendo até na própria engenharia, a resiliência, né, quando a gente fala da resiliência de um material, é o poder que aquele material tem de sofrer pressão sem danificar a sua origem, né? Sem fazer com que ele sofra um impacto muito grande. Então, saber suportar as pressões, se adaptando à pressão da forma que seja ela, né? Quando a gente pensa em resiliência. Então, a adaptação é a chave, é o segredo para a sobrevivência. Tanto falando em biodiversidade, né, quanto falando também de nós, seres humanos. Fica nítido aí para a gente o quanto nós tivemos que nos adaptar rapidamente a essas situações, né? Então, as pessoas que ficaram desempregadas, quantas pessoas encontraram milhões de oportunidades novas nessa pandemia, né? Quantas pessoas começaram até a lucrar, né, financeiramente com a pandemia. Então, encontrando, né, a forma de superar as suas dificuldades. Adaptação, resiliência. Esse é o segredo. Muito legal, muito bom esse tema, né? Pensando nessa resiliência, então, a capacidade de suportar pressões sem espanar, ou seja, de passar por crises, por momentos difíceis, sem adoecer psicamente. Isso não quer dizer que a gente não vai sentir, tá? Não quer dizer que, uhul, tô passando por um problema, uhul, vamos nessa. Não é isso, isso é negação.
né? A resiliência, eu sofro, eu fico, né, às vezes nervoso, com raiva, mas eu não adoeço. Eu consigo ter um manejo para me adaptar a essa situação e ainda tirar lições dela. Certo? Exatamente. Então, a forma de que como eu vou encarar, né? A famosa frase do copo meio cheio, copo meio vazio, e eu consegui me organizar para conseguir dar conta dessa pressão sem espanar. E a questão é, no meio dessa resiliência toda aí, né? Como sairemos dessa pandemia? Você acredita, Ângela, que nós vamos sair pessoas melhores dessa pandemia? Uau, né? Vamos retomar a fala da Marilda, né? Vamos retomar a fala da Marilda agora. Leandro Carnal, ele fez uma live, eu achei fantástico a colocação dele, vou reproduzir aqui para vocês. Ele disse que esses eventos históricos, né, desperta nos seres humanos duas posturas, o que há de melhor e o que é de pior. E aí, como historiador, ele vai e coloca a questão de heróis e canalhas, e cita a Segunda Guerra Mundial, onde os judeus estavam sendo perseguidos. E aí ele diz, por exemplo, né, a família que abrigou lá a Anne Frank, a família da Anne Frank, aquela senhora, né, que deu guarita, colocou a vida dela em jogo para proteger aquela família, né? Então, essa senhora fez uma ação fantástica, de extrema solidariedade, de amor e de empatia. Mas também tiveram pessoas que entregavam os judeus, que mostravam onde eles estavam escondidos. Por quê? Para ganhar méritos, para ganhar benefícios, sabe? Então, para lucrar com aquela situação, pensando, sem pensar, na verdade, no sofrimento do outro. Então, olha que interessante. Heróis e canalhas, que o Karnal diz. Então, é muito importante a gente entender que tem pessoas que sairão melhores e tem pessoas que, infelizmente, também vão mostrar sua pior face neste momento. Né, Jefferson? A gente só dá o que tem. E tem pessoas que não tem, né, esse ato de amor e de solidariedade e compaixão para com o outro. Então, né, algumas pessoas sairão melhores e outras nem tanto. Exatamente, pegando justamente o que a Marilda falou pra gente, né? A gente só pode dar o que a gente tem, né? Eu não posso dar algo que eu não tenho. Então, as pessoas que já trabalhavam, a gente pode pegar quantas e quantas pessoas nós conhecemos, né? Inclusive, falando um pouquinho aqui do Clube do Bem, Verdade. Que é, né, nossa paixão aí, o nosso trabalho voluntário. Clube do Bem. Quantos e quantos voluntários vieram cobrar, quantas pessoas que gostavam dessa questão do trabalho voluntário vieram se doar para conseguir agarinhar fundo para as instituições que não estavam recebendo doações, né? Quantas e quantas pessoas vieram trabalhar dessa forma, né? Dessa forma positiva, para fazer do mundo um lugar melhor. Né? Uhum. Enquanto por aí afora nós vemos, né, várias e várias pessoas lutando contra tudo isso. Né? Várias e várias pessoas fazendo completamente o oposto às sugestões. Isso mesmo, né? A gente vê dos dois polos, né? Hoje nos assustamos com uma situação que estão investigando, né? De uma possível doação de um alimento e dois moradores de rua, né? Jefferson, vieram a óbito. A gente não sabe direito o que é, né? Está sendo investigado, mas é triste, né? Ver um ato de solidariedade, de alguma forma pode ter um outro viés. A gente não sabe, está em julgamento, mas vai ser investigado e vão descobrir. Então, tem dos dois polos. Tem gente que não está se importando com as questões das pessoas morrendo, que estão fazendo piada, sátira. Então, tem de tudo, né? Mas vamos falar um pouquinho do lado, né, das pessoas que são aí do bem, ou enfim, né, está caminhando para um desenvolvimento. Os sentimentos... Oi. A Carol aqui, desculpa interromper, a Carol aqui está dizendo, né, eu sou missionária do Clube do Bem. Olha, adorei! Gente, Clube do Bem, muito bom. Para uma pessoa muito mais empática a partir do momento que me tornei voluntária.
Linda, Olha Carol. isso. Gente, o voluntariado, a gente brinca que a gente vai para dar. Mentira. A gente recebe muito mais que dá. Nós que trabalhamos com idosos, né, nessa questão voluntária, a gente sabe o quanto que é gostoso poder partilhar com eles um pouquinho de amor, de carinho, levar diversão, né, que é uma realidade complicada. Os idosos que estão institucionalizados, e a gente leva festa, carinho, enfim, é muito legal. Inclusive, nós estamos com uma ação virtual, né, do Clube do Bem, quem quiser participar, festa julina para eles, gravando vídeos, é bem interessante esse nosso trabalho aí, né? Quiser saber mais, pode nos procurar. Bom, então, os sentimentos dessas pessoas vão diretamente estar ligados a como ela enfrentou essa pandemia. Se foi uma pessoa que conseguiu se adaptar rapidamente, né, como o Jefferson falou aí de Darwin, se conseguiu parar, né, de ficar na lamentação e foi para a ação, nós vamos perceber que essa pessoa ela sairá melhor, né? Então ela fala, poxa, olha, eu fiz isso que eu tinha lá como projeto, eu sofri um pouco, mas em compensação eu ganhei isso, isso, isso. E aquela pessoa que só passou pela pandemia, né, e não conseguiu se movimentar, ela pode sair com uma questão mais amargurada, né, uma questão mais de tristeza, de perda. Então, as pessoas elas vão sair, né, dessa pandemia de acordo com o que elas experimentaram, né? E outra, a pandemia, ela acerta diferente as pessoas, como a gente disse, né? Uma coisa é ficar em isolamento quando você tem toda a infraestrutura, quando você tem o seu emprego, você consegue ter internet boa, atender as demandas, né? Outra coisa é a realidade das pessoas que são mais vulneráveis, estão com a vulnerabilidade social, sem infraestrutura necessária. Então, é claro que cada um vai ter um sentimento, tem uma forma aí de sair dessa pandemia. Exatamente. Muitas pessoas dizendo aqui que estão com saudades, né? Saudades das visitas. A Helena diz aqui que também tem saudade das visitas aos lugares, com os idosos e tudo mais. E aí fica muito, né, esse sentimento, né? Essa questão do quanto as pessoas afloraram essa questão do sentimento, desde, né, agora, a questão da saudade dos seus parentes, dos seus entes queridos, né, das pessoas que estão próximas aqui, quanto também a saudade do seu antigo normal, né, que você falava aí agora, né, quantas pessoas também acabam sentindo saudades disso tudo. E sobre o que a gente ouve muito falar, sobre essa questão de repetir, né? Você vê as pessoas fazendo bem, vê essas pessoas fazendo mal, tem um termo muito bacana na neurociência chamado aí, os neurônios espelhos. Opa! Conta um pouquinho pra gente o que é esse negócio de neurônio espelho. Maravilhoso, neurociência. Amo. Gente, muito interessante, foi um cientista, Risolati, italiano, ele estava pesquisando as áreas motoras do cérebro dos macacos. Então ele fazia uma experiência colocando uns eletrodos na cabeça do macaco. E ele fazia uma fileirinha com vários macacos. E aí ele estava com o macaco estimulando para que ele tenha um movimento. O que foi percebido? Que este macaco fazia um movimento, os outros que estavam na fila de espera repetiam esse movimento. E aí foram entender, foram pesquisar mais, se aprofundar e descobriram, né, que tem algumas áreas do cérebro específicas são ativadas quando nos deparamos com algumas questões, né? Fizeram o exame de ressonância magnética funcional com as pessoas para identificar, para ver qual área do cérebro elas recrutavam quando ouviam histórias tristes, quando elas ouviam histórias alegres, e aí descobriram que tem lá todo um funcionamento chamado no córtex pré-frontal, que é da tomada de decisão, que tem também a questão do sensório motor, e que são ativados os neurônios espelhos. Então, eles explicam a empatia, eles explicam a solidariedade, mas também explicam o comportamento de manada. Como é isso, né? O do bocejo, eu acho muito legal. Se você vê alguém bocejando, você não consegue, né? Você
tenta, mas você não consegue, você vai lá e abre a boca e boceja também. E eles estão dizendo que também é relacionado a esse neurônio espelho. Então, o que é o efeito manada? Se eu vejo uma pessoa fazendo algo, eu vou e faço também. Eu preciso me adaptar àquele meio. Então, vou dar um exemplo básico. Você está andando na rua, você vê todo mundo correndo, você corre também, você nem sabe do que, mas você corre também, ou você fica sempre alerta, né? Vai estar acontecendo alguma coisa, o que está acontecendo? Então, eles estão dizendo, eles dizem, né, os cientistas, que são os neurônios espelhos aí também agindo. Então, por exemplo, né, foi perguntado para o Dr. Fernando, o neurocientista, sobre a questão da retomada, as pessoas enchendo os barzinhos, né, pessoas sem máscara e tal. E aí também pode ser uma das ações do neurônio espelho. Para Freud, ele fala que é uma pulsão de morte, tem todo um significado no inconsciente, né? Mas dá para explicar, então, alguns comportamentos que a gente vê aí fora do que a gente está seguindo em relação às ordens, às indicações do Ministério da Saúde, da OMS. Ótimo. A Helena coloca aqui uma questão muito comum, no ponto de ônibus, né? No ponto de ônibus, quando uma pessoa levanta do ponto de ônibus, as outras levantam também, sem que quer saber se o ônibus está encostando ou não. Né? Verdade. Mas se uma se levantou, todo mundo acha que o ônibus está chegando, e aí vai nessa questão do neurônio espelho, que é bem interessante. Né? Antes, deixa eu só completar a questão do neurônio espelho. Tem uma pesquisa que diz que quem pratica solidariedade, né, tem menos propensão ao adoecimento psíquico. Então, desenvolve menos a ansiedade e a depressão. Então, gente, fica a dica aí, bora fazer trabalho voluntário. Né? Exatamente. Como serão os nossos sentimentos aí no retorno? Uau! Agora, retornando, todo mundo com a cabeça nessa questão de vai voltar, né? Então, todas as cidades já preparando para a fase 2, mesmo os números ainda não sendo satisfatórios, já observou-se a necessidade e o como se cuidar mais. Então, todo mundo já está visando isso, né? Que logo, logo, nós já estaremos retornando às atividades. Existe algum dado estatístico? Como é que estão aí o sentimento das pessoas quando encaram isso, olham ali, olha, está batendo na porta, agosto, setembro, nós já estamos retornando para as nossas atividades. E aí? Uau! Bom, vamos lá, né? Primeiro, eu quero contar para vocês o que nós fizemos em relação a uma pesquisa com os nossos alunos, né? Nós damos aula no curso de aprendizagem e nós fizemos um trabalho assim que os alunos chegaram para a gente, para entender como que eles estavam, enfim. E nós falamos um pouquinho sobre esses sentimentos nós pós-pandemia, quais eram os anseios, né, Jefferson? Foram 36 alunos e 3 turmas, né, do aprendizagem participou. Tanto foram turmas minhas como suas, né, Jefferson? Aplicamos e olha só. Utilizando o Google Forms, né? Os alunos podiam falar um pouquinho para a gente como eles estavam se sentindo e como eles se viam aí, né, para o fim da pandemia. Foi justamente essa a proposta para a gente entender o cenário que estava a sala na época. Isso mesmo. E aí, né, nesses dados, 8 deles falaram medo, 6, o desejo de voltar à rotina, 3 estavam se sentindo preso, mais 3 falaram sobre saudade, 2 ansiedade, 2 desemprego, 2 medos da morte, 2 achando prejuízo nos estudos, 1 com preocupação, outro com tédio, angústia, medo de se adaptar, insônia, desejo de viajar, estava se sentindo improdutivo e medo da morte, né? Então, olha só, 6 desejantes, né, ao voltar ao que era a rotina, e 8 pessoas com medo. É interessante, né, Jefferson? A gente tem falado muito com as pessoas em relação à saúde mental e há muito medo. Sabe o que faz lembrar um pouquinho? Me faz lembrar uma das atividades do Eu na Loucura do Mundo, que foi o jogo Eu na Loucura do Mundo, né? Sim, sim. No jogo, nós tínhamos um termômetro das emoções, para saber como as pessoas estavam se sentindo. E toda vez que esse jogo foi aplicado, eu não me recordo, não sei se você consegue se recordar, alguma vez, né, que não apareceu o medo.
como Umas 7 vezes que nós explicamos. Mais colocaram. Acho que todas as vezes que foi aplicado o jogo, né, com diversas pessoas por aí afora, diversos públicos diferentes, desde os nossos adolescentes, os alunos do programa Jovem Aprendiz, até os funcionários do Senac. Onde nós iniciamos as atividades, todos relataram que o sentimento predominante nesse momento de pandemia é o medo. É o medo. E a gente vê as pessoas dizendo que o pós-pandemia também é o medo. Será que o medo não vai embora, psicólogo? Então, né, a gente sempre tem medo, o medo, ele está presente, é uma emoção, né, primária, e a gente vai, claro, através do enfrentamento, trabalhando este medo, né? Mas há também uma questão de sobrevivência, né, o Jefferson? A gente falou da pulsão de vida, o medo também pode ser colocado como a gente falou da pulsão de morte, aliás, o medo pode ser uma pulsão de vida, porque eu quero me proteger, porque viver importa, né? Porque eu gosto da vida. Então, aí, ó, a Carol dizendo, o medo é um ato de sobrevivência. Sim, o medo, e a gente não está falando do medo patológico, né? Entendam, aquele medo que nos faz nos proteger, usar máscara, álcool em gel, isolamento social, né? Então a gente está falando, como diria Freud, pulsão de vida, eros, tá? Então, o medo ele vai passar aos poucos, né? Se você estiver já no efeito manada, vai ser rápido. Senão, a gente vai com a experimentação, dia após dia, nos protegendo, e claro, a gente precisa começar a dessa retomada, mas claro, com todos os cuidados. Mas a gente falou de sentimentos, né? Para algumas pessoas gostaram de estar nesse momento em casa, então o sentimento que essa pessoa pode encontrar quando voltar é de, poxa, que chato, eu tenho que voltar. Estava tão bom aqui em casa, ele fica triste, né? Ele sente até um luto, uma tristeza mesmo, que eu vou ter que voltar para aquela empresa, ou eu vou ter que voltar para aquele ambiente, eu não quero, estava tão bom aqui. Então, para algumas pessoas pode vir esse sentimento mais negativo, né? Porque estava bom, se adaptaram e acharam interessante ficar em casa. Outras pessoas, né, que está sobrecarregada, a gente fala muito das mulheres, né, filhos, marido, comida, trabalho, mas homens também estão nessa, não vamos também ser feministas, tem homens e mulheres nessas jogadas. Podem falar assim, meu Deus, eu não aguento mais, eu estou sobrecarregada, as crianças estão brigando, casa para arrumar, eu não dou conta. Então, a retomada vai ser assim, ufa, que alívio, graças a Deus que nós voltamos, né? Então, essa pessoa vai ficar feliz, vai ficar ansiosa e vai estar com um sentimento de alívio, né? Algumas pessoas também que se depararam com finitude da vida, né? Nós percebemos que a vida ela é finita e que nós precisamos aproveitar o momento, vai sair dessa se sentindo sobreviventes e vão em busca, né, de recuperar o tempo perdido. Agora eu vou viver, agora eu vou cuidar dos meus familiares, eu vou aproveitar a vida, vou viajar, vou sair, vou me divertir. Então vem aquele sentimento de que bom que eu tô vivo, que bom que eu tô saudável, né? E vamos curtir a vida com responsabilidade. Então, se a gente vai percebendo, né, que cada um tem uma forma de sentir de acordo com quem são, com as suas histórias, com a forma como enxergam os fatos, com aquilo que as pessoas vivenciaram, né, durante este momento. Mas o ser humano é maravilhoso, né? O ser humano tem um poder de adaptação, de ressignificação, né? A gente percebe a resiliência no nosso cotidiano e as pessoas, de alguma maneira, conseguindo suportar bem, né, essas reações aí psíquicas desse momento de pandemia, enfim, o ser humano tem um poder muito bom de ressignificação. Isso é bacana, né? A gente começa a perceber, porque aí voltamos a falar daquele extremismo, né? Das pessoas que, não, o coronavírus é mentira, que ficou na negação durante muito tempo, né? E aquela pessoa que, não, é verdade, nós vamos morrer, vai todo mundo morrer, né? E aí nós temos, o meio disso, a pessoa que foi se adaptar. Utilizou o medo, conforme você falou, né, nós falamos aqui agora, que é normal, então, sentir medo,
Isso é interessante a gente reforçar, e esse medo vir protegendo para que a pessoa consiga, então, encontrar a ressignificação nas coisas que estão acontecendo aí, né? Ressignificar, que vai ajudar completamente na adaptação que nós já falamos. Mas a pergunta que não quer calar, e aquelas pessoas que não conseguirem se ressignificar? E aquelas pessoas que não conseguirem encontrar a sua resiliência neste momento tão complicado, tão delicado? Como é que fica? Uau, né? Então a gente precisa entender que, primeiro vamos colocar um dado da OMS, né? A OMS diz que de 1/3 a 1,5%, a metade, né, da população que foi atingida nessa pandemia pode desenvolver alguma questão de saúde mental. Então, de 1/3 a 1,5% das pessoas, né, podem desenvolver. Por que podem? Porque não é todo mundo, não é uma matemática exata, e que algumas pessoas se beneficiaram de atendimentos gratuitos de psicologia, de grupos de autoajuda, de rede socioafetiva, né, e conseguiram se restabelecer e adaptar essa situação. Agora, algumas pessoas não. A gente tem que pensar nas pessoas que já estavam com um transtorno psíquico e, querendo ou não, durante a pandemia, abandonou o tratamento, e isso acaba sendo negativo. Essas pessoas podem ter pioras significativas. E tem pessoas que essa questão da pandemia foi o estopim, né, foi a mola propulsora para sair e desenvolver o transtorno. Mas algumas reações são normais no começo, então é difícil a gente dizer, olha, isso é normal, isso é patológico, tem que tomar remédio. Então, muito cuidado nisso, né, nessa análise. São reações normais para uma situação anormal. Medo, insônia, dificuldade de dormir, irritabilidade, né? Agora, quando isso está muito intenso, está prejudicando a sua qualidade de vida, né? Está prejudicando significativamente a sua produção, o seu ritmo, aí a gente pode pensar na busca por uma ajuda psicológica, né? Então, é importante a gente ter essa linha aí do que é normal, do que é patológico, e, né, falando dos transtornos que podem surgir aí depois, a gente destaca a depressão, o próprio transtorno de ansiedade, né? O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa tem um medo de ser contaminada e ela vai desenvolver um ritual de lavar a mão porque ela entende que aquilo vai aliviar essa tensão. O estresse pós-traumático, semelhante ao que os sobreviventes da guerra ficaram, né? Então, a pessoa, quando tiver uma situação parecida com aquilo que ela vivenciou, ela vai ter um transtorno aí de pânico, vai ter crises. Então, estresse pós-traumático, essas são uma dos transtornos, né, que podem acontecer aí no pós-pandemia. Então, por isso que é importante remediar, né, Jefferson, do que se a gente consegue trabalhar com a prevenção, falar um pouquinho sobre essa questão antes de adoecer, é perfeito, né, fatores de risco e fatores de proteção. Então, por isso que olhar para dentro é um fator de proteção. Cuidar, buscar ajuda, né? E aí, então, você vem falar para a gente, né? Fica nítido aí a importância do autoconhecimento, né? A gente fala muito isso, em especial com os nossos aprendizes, né? Para eu poder saber em mim, no meu comportamento, se aquilo está ficando patológico ou não. Estamos num momento de sentimentos intensos, né? Nós acompanhamos aí inúmeras vezes os nossos alunos até com problemas de ansiedade, né? Como você falou, o Brasil em primeiro lugar aí na ansiedade, então como a gente viu, nós vimos diversas vezes os nossos alunos, mas até a que ponto essa ansiedade, este medo vai se tornar algo, não vai se tornar uma doença, né? Não vai atrapalhar o meu desenvolvimento, não está me atrapalhando para que eu consiga chegar na resiliência aí. E aí fica, né, a pergunta que para a gente conseguir amarrar tudo isso, né? Quais são os manejos aí? O que você tem para dizer para a gente, como psicóloga, né?
Que manejo é esse? De que forma que eu consigo organizar essa minha cabecinha para que quando explode essa questão de sentimentos, eu consiga controlá-los e consiga seguir numa linha mais reta, numa linha mais exata, sem tender para a doença. Como é que a gente consegue fazer isso? Muito bem. Primeiro, Jefferson, que não existe receita de bolo. Cada um funciona de um jeito. Somos seres únicos e precisamos olhar para dentro para entender o que funciona e o que não funciona, né? Então é muito importante entender que cada um tem um jeito de funcionar. Né? Então eu vou falar de algumas questões que eu venho percebendo que tem ajudado algumas pessoas e que pode ser que também ajude você nesse momento de manejar sentimentos, né, e pensamentos. Primeiro, o pensamento, ele vem o pensamento e a gente acaba interpretando este pensamento que vai me despertar um sentimento e que vai me despertar uma ação. Né? E nem todo sentimento é verdade. As pessoas acham que, porque eu tô pensando, desculpa, nem todo pensamento é verdade. Porque eu penso que eu vou adoecer, é porque eu vou adoecer? Às vezes não, né? Então eu brinco, nem todo pensamento é verdade. Então nós temos que questionar os pensamentos disfuncionais, os negativos. A gente tem que colocar no real. Isso vai acontecer? Pode acontecer, mas se acontecer, qual vai ser a minha saída? Qual vai ser meu plano? Então, de alguma maneira, a gente consegue olhar para isso e já ter o plano A, plano B, plano C, né? Então, essa é uma questão muito importante, olhar para os pensamentos, né? E a gente atribui também os fatos, né? A gente olha para os fatos e dá uma significância, a gente coloca uma lente, né? Pode ser uma lente colorida, pode ser uma lente branco e preto, enfim. Então a gente interpreta os fatos, por isso que é importante a gente questionar o pensamento. Então entender o tamanho que você está dando de importância para as coisas. A gente às vezes tem um momento de supervalorizar algo ou também de minimizar. Nenhum, nem outro, linha do meio. Acolha seus pensamentos, não fica brigando, eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso. Ao contrário, estou pensando nisso por quê? Por que eu estou sentindo isso? De onde vem isso? Qual é a necessidade que não está sendo satisfeita? Né? O que esse pensamento, o que esse sentimento está vindo me dizer? Né? Geralmente os sentimentos, como diz, né, os estudiosos da CNV, os sentimentos eles vêm como mensageiros sobre umas necessidades, né? Satisfeitas ou não satisfeitas. Então é importante a gente entender isso, sentimentos e emoções, né? Oscilações são normais, então uma hora eu vou estar super bem, outra hora eu vou estar que não fale comigo, isso também é normal, então se acolha, não se castigue tanto. Eu estava tão bem, agora eu não tô. Então relaxa, né? Calma, você tem o direito de estar bem, né? Pode lembrar uma coisa interessante, as pessoas que se dão o autodiagnóstico, né? Meu Deus. Nesses momentos. Então, assim, eu já tive muitos alunos, você também, que já chegaram, eu sou bipolar. Eu sou bipolar porque tem um momento que eu tô bem e daqui a pouquinho eu não tô bem, né? E a pessoa se dá um diagnóstico, né, de uma enfermidade perigosíssima, né, que é o transtorno aí bipolar, simplesmente porque ela teve uma oscilação de humor, o que você está dizendo para a gente que acaba sendo normal, em especial nesses momentos de pandemia, certo? Exatamente, isso mesmo. Cuidado se colocar CID, né, gente? A gente não está aqui para ficar levando rótulos, né? Então, vamos ter diagnósticos assertivos com profissionais especialistas da área. Muito bem, Jefferson, obrigada aí por dar os exemplos. Encontre atividades que dão prazer. Gente, o que te dá prazer? O que faz você, né, reconectar com a sua raiz? O que recarrega a sua bateria? O que te dá energia, né? Então, a pausa restauradora. O que te tira da loucura do mundo. Que te tira da loucura do mundo, muito bem. Todo mundo tem que ter algo que tira da loucura do mundo, hein? Brincar com os pets, né? Viajar, nosso caso da viagem, né? A gente
gosta bastante de viajar, todo mundo tem algo que tira da loucura do mundo. Converse com as pessoas, fale com a sua rede socioafetiva. Pichon, né, um psiquiatra argentino, sempre tem uma pesquisa muito legal que fala sobre o poder do grupo, um grupo que restaura. Então é importante ter esse grupo que restaura, que a gente pode contar, que a gente consegue, de alguma forma, compartilhar sentimentos, desejos. Então, a rede socioafetiva é super importante. Estabeleça um cardápio de opções de manejo. Então, se eu sentir isso, eu vou fazer aquilo, o que eu posso fazer, né? Experimente coisas novas. Tem gente que você fala uma coisa, faz, não gosto. Já tentou? Não tentou ainda, né? Então, se desprenda um pouquinho, né? Seja criativo, invente, inove, né? Tem tantas coisas que dá para fazer e que a gente consegue obter prazer, né? Controle a respiração. Então, a respiração é muito importante, principalmente aí quando a gente estiver mais nervoso, com uma crise um pouco mais forte. Então, respiração diafragmática, né? O Jefferson fala um pouquinho dessa questão, que ajuda a oxigenar, é isso, Jefferson? Exatamente, né? Uma das coisas que mais se tem falado por aí afora é a meditação, mindfulness. Mindfulness, Para quem gosta da questão de meditação e que se baseia em encher, né? Conseguimos dilatar o diafragma, aquele músculo que fica bem abaixo aí dos pulmões, enchendo e aumentando a capacidade do ar. E a oxigenação no corpo, ela faz toda a diferença, né? Ela consegue chegar de uma forma mais assertiva no cérebro e consegue fazer com que a gente consiga se concentrar um pouquinho mais nas coisas que devem ser concentradas. A gente acaba conseguindo manter um pouquinho mais o foco com o excesso aí de O2 na corrente sanguínea. Muito bem. E, né, seguindo essas dicas, se nada funcionar, se você não encontrar a sua forma de restabelecer e perceber que está muito intenso, está atrapalhando a sua qualidade de vida, está atrapalhando o seu trabalho, né, busque ajuda, né? Tem muitos profissionais aí bons, competentes para ajudar, né? Você não precisa passar por isso sozinho. Então, busque ajuda, que eu tenho certeza que as coisas vão encaminhar. A questão de autocuidado, né? A gente precisa ter um autocuidado, é muito importante isso, cuidar da nossa saúde mental, cuidar da nossa saúde física, e isso acaba nos ajudando em relação à qualidade de vida. Eu sei que a gente está fechando, temos alguns minutinhos, e eu quero deixar para vocês, primeiro agradecer todo mundo, Jefferson, obrigada pela parceria, Senac Guarulhos, obrigada, Mônica, Milena, Sérgio, Celinha, todo mundo que assistiu aqui a gente, Carol, minha mãe que estava aqui, acho que está ainda, quero agradecer a todos vocês, meu irmão. Gilson Mesquita está aqui com a gente. Gilson, grande amigo. Sibeli, muito bem. Eu quero dizer um beijo para vocês. Só quero dizer uma frase, né? Antes da gente terminar, que todo mundo sabe que é um teórico que eu gosto muito e que, de fato, ele trouxe uma contribuição muito grande para a psicologia, né? Primeiro eu queria perguntar para vocês qual história que vocês vão contar, né? Para os seus filhos, para os seus netos, né? Qual a narrativa que você vai trazer deste momento de pandemia, de pós-pandemia. E aí, para a gente encerrar hoje, eu gostaria de falar sobre Freud. Freud tem uma frase que eu gosto muito, eu acho que é muito inspiradora. Os dias mais belos foram aqueles que lutastes. Então, né, que nós tenhamos boas histórias para contar, que essa fase seja uma fase de mudanças individuais, né, que de fato a gente encontre a nossa força interior, a nossa vitalidade e para que a gente consiga ter melhor qualidade de vida. Gente, eu acho que é isso. Agradeço a todos imensamente. Um super beijo. Foi muito bom estar aqui hoje. Agradeço a todo mundo. Estou colocando a frase aí para todo mundo ver, tá? Publicando aí. Agradeço também de coração a presença, a oportunidade, né, que nos foi dada, a Milena, a Mônica, e juntos aí nessa parceria de Uma Loucura do Mundo. E vamos juntos. Adaptação, resiliência,
controlar os nossos sentimentos, porque será fantástica a história que nós contaremos nesse pós-pandemia. Beijo, galera. Obrigado, viu? Beijo, Obrigado gente. Obrigado. obrigado, Tchau, Angela. tchau. Obrigado mesmo. Obrigada, Jefferson. Tchauzinho.